A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Poderiam abrir a Bíblia comigo, por favor, na carta aos Romanos, por favor. Carta aos Romanos, capítulo 1. Gostaria de começar desde o primeiro versículo. Sigam a leitura juntamente comigo. Carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos para o versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos orar. Deus Pai, estamos aqui, Senhor, perante a Tua Palavra. Nos entregamos neste momento, Senhor, a Ti, para ouvirmos o que Tu tens a dizer ao nosso coração. Ministra, Senhor, Cristo aos nossos corações. Te pedimos que o véu do entendimento seja rasgado, para entendermos além das palavras, para tocarmos, Senhor, o Teu coração. Te pedimos, Senhor, encarecidamente que nos reveles as Escrituras, para que Teu nome seja glorificado na nossa vida, para que possamos dar fruto para Ti. Me ajuda, Senhor, a transmitir esta mensagem que Tu me deste, para compartilhar com os meus irmãos, para estudarmos juntamente, com a ajuda do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus nos deu duas faculdades. As duas faculdades mais nobres que nós temos na nossa alma. Uma delas é a mente, a capacidade de pensar, de idear, de receber informação e de entendê-la. E a outra capacidade nobre que o Senhor nos deu, quando nos criou, é a vontade, a capacidade de desejar, a capacidade de decidir, de escolher. Deus nos deu essas faculdades justamente para nos comunicar com Ele, através da razão, através da mente e do coração. Deus nunca, portanto, negligenciaria nenhuma dessas duas faculdades, as quais Ele nos deu justamente para nos comunicarmos com Ele. Deus não nos daria informação só para nos dar informação, mas com o objetivo de tocar o nosso coração.
E Deus também não tocaria o nosso coração sem primeiro recebermos informação, recebermos alguma palavra dele. Eu coloco assim, a mente é como um mensageiro e o coração é como se fosse o rei. A mente recebe informação e se dá ao rei, para que ele tome as decisões de acordo com aquela informação. Porém, o rei é inútil se não receber a informação do mensageiro. Nunca tomará nenhuma decisão, nunca desejará nada. Portanto, se o objetivo de Deus é que nós desejemos Ele, que nós amemos Ele, que nós decidamos viver para Ele, é preciso que nós entendamos algo. É preciso que nós entendamos aquilo que Ele quer transmitir para nós. Sabendo de uma coisa, que a palavra de Deus é poderosa para salvar. Que a palavra de Deus é poderosa para regenerar. Ou como em Salmos 119, 130, a revelação das tuas palavras ilumina e dá entendimento. Ou em Eclesiastes 12, 11, segundo a versão King James atualizada, as palavras dos sábios são como pregos bem pregados. São como várias varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus. Amém? Portanto, não é suficiente entender por entender. Receber apenas doutrinas, apenas informações. O objetivo de Deus com a palavra é que o nosso coração seja tocado. Que nossa disposição seja não apenas a de entender, mas a de que tenhamos desejo. Que o nosso coração, ao entender pela mente aquilo que Deus quer que nós entendamos, nosso coração, então, passe a desejar, passe a amar Deus, passe a decidir, a viver de modo digno do Senhor. Amém? Então, isso é importante ter em conta. Digo isto porque é a minha intenção estar fazendo um estudo juntamente com todos vocês da Carta aos Romanos, de maneira progressiva, desde o primeiro capítulo até o último. É óbvio, cada vez que o pastor me der a oportunidade de estar trazendo a mensagem, então eu prosseguirei de onde eu acabei. Por isso que nós vamos começar do primeiro capítulo de Romanos, certo? Vamos estudar a carta juntamente. Então, todos os estudantes podem se dispor aí. Amém? Nesses versículos que acabamos de ler, eu só vou fazer uma introdução. Paulo, ele coloca a razão de toda a sua carta, a razão dele escrever toda a sua carta, justamente nesse pedaço que acabamos de ler, como introdução. O centro da mensagem que ele escreve em Romanos está aí, justamente nessa introdução que acabamos de ler. E ele diz que este evangelho tinha sido profetizado, né? Os profetas tinham anunciado o evangelho, mas que agora, em Jesus Cristo, o evangelho se cumpre, é realizado. Então, com isso entendemos que as pessoas eram salvas no passado, na espera dessa profecia se cumprir. Ou seja, eles recebiam as profecias, as palavras concernentes ao evangelho, mesmo que eles, sem entender claramente, apenas como que em enigma, tendo a revelação daquelas palavras pelos profetas, como que ocultas ainda, né? São palavras que têm dobre cumprimento, por assim dizer. A palavra era cumprida na época em que eles viviam, porém ela tinha um alcance muito mais profundo que ia além, que era realizado em Jesus Cristo. Mas as pessoas eram salvas com a luz que Deus lhes dava na profecia, né? E as pessoas eram salvas então pela fé em Jesus, porém com uma revelação apenas parcial.
Agora, o apóstolo diz que este evangelho se manifestou, que este evangelho foi cumprido. Antes, as pessoas eram salvas pela fé em algo que precisava se cumprir. Mas agora nós cremos, nós somos salvos pela fé em algo que já se cumpriu. Amém? Então, Jesus sempre foi o centro e a razão de tudo na história. Deus colocou o Senhor Jesus Cristo no centro de toda a história. Deus só salva as pessoas, seja de quais épocas que forem, através da pessoa de Jesus Cristo. Há um versículo em Hebreus que diz que ele, quando morreu na cruz, ele morreu pelos que foram chamados sob a antiga aliança. Ele estava morrendo ali por aqueles que tinham pecado sob a antiga aliança, aqueles que foram chamados. Amém? Muito obrigado, pastor. Então, é um disparate pensar que as pessoas sob a antiga aliança eram salvas de uma maneira diferente. Que eram salvas pela observância à lei mosaica. Vamos supor uma coisa, que as pessoas na antiga aliança eram salvas pela observância deles da lei mosaica. E nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Certo? Vamos supor isso por um momento. Como seria isso quando chegarmos todos aos céus? Ou naquela cena que nós temos em Apocalipse, quando todos verão ao Senhor Jesus no centro de toda aquela cena espetacular. Os anjos adorando a Ele. Que aprenderam através daquilo que Deus fez conosco. Eles louvam. Os anjos ficam impressionados com este Deus em Jesus Cristo, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Deus em Jesus Cristo e o Espírito faz em nós. Imagina aquela cena toda, ele estando ali no centro, todos adorando Ele. Bom, mas vamos supor então que estes chegam no céu também. Aqueles que observaram a lei, que chegaram ali por mérito próprio deles. Eles chegam lá e também está aquele grupo nosso, cristãos, que chega por outro lado, dando glórias e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos lá por mérito dele. Porém, aqueles estão por mérito de si mesmos e não de Jesus. Então, que confusão é essa? Espera aí, aqueles estão adorando o Senhor Jesus. Mas eu estou aqui por meu mérito. Eu não estou entendendo o negócio este aqui. Espera aí, eu também, então, posso ser adorado. Eu fui perfeito. Eu cumpri tudo. Eu estou aqui por meu mérito. Espera aí, ei, o que está acontecendo? Por que vocês adoram a mim também? Então geraria um caos. O céu, aquilo ali deixaria de ser uma bênção. É uma confusão. Não pode ser. Jesus está no centro, sentado no trono. Não há ninguém além dele. Amém? E isso porque isso é impossível. Isso não será assim. Todos serão salvos por meio da graça, pela fé no Senhor Jesus, de acordo com a luz que o Espírito derramou nas suas dispensações. Amém? Aleluias. Vamos ler Salmo número 19, por favor. Então, a carta aos Romanos, falando só um pouco dela, eu não sou nenhum mestre. Eu vou fazer este estudo aqui. Eu sou ainda um aprendiz, um principiante, aprendendo juntamente com vocês a carta aos Romanos. E estou colocando para fora tudo aquilo que durante todos estes anos eu tenho aprendido. A carta aos Romanos é a carta mais importante e mais fundamental de todas as cartas. É a carta, eu estou procurando ao mesmo tempo o Salmo aqui.
A carta aos Romanos, para mim não, mas durante toda a história da cristandade, a carta aos Romanos tem sido considerada a carta mais importante. Homens que nós conhecemos da história, eles foram profundamente convertidos, eles foram convertidos simplesmente por algum versículo que leram na carta aos Romanos. É como se Deus rasgasse naquele momento o véu e vissem, eu sou salvo. Eles percebem só por ler um versículo em Romanos a grandeza, a beleza de Deus, o seu amor demonstrado no seu evangelho. Então, a carta aos Romanos sempre tem sido, na história da igreja, a carta mais importante e mais fundamental. Ela fala de coisas que em outras não se fala. Ela é muito detalhada. E ela é perto de ser alguém disse que é perto de ser uma teologia sistemática, porque ela é muito ordenada, ela segue um ponto de raciocínio muito ordenado e progressivo, né? E também fala do evangelho de uma maneira muito única, de uma maneira muito especial. O apóstolo ele fala do primeiro passo do evangelho, o primeiro passo que foi dado por Deus, ao falar que, como é que diz em Romanos 1, que Deus manifestou a sua justiça para todos aqueles que creem. Quando ele diz que Deus manifestou a sua justiça, se está referindo à justiça que ele nos dá. Isto ele vai desenvolver mais no capítulo 3, que é o centro, o assunto principal, a doutrina principal da própria carta, que é o ponto de encontro entre Deus e o homem, né? A justiça de Deus se manifestou através da fé na redenção de Jesus Cristo. Esta justiça é uma justiça que nós não temos. E que se é para nós sermos salvos, se é para nós vivermos eternamente com Deus, se requer que Ele nos dê uma justiça, já que nós não temos. Então, é pela fé na obra da morte, da obra da ressurreição de Jesus Cristo, que é a maneira justa de Deus nos justificar. É a maneira em que Deus pode nos justificar. E essa é a justiça que Ele nos dá. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, isso nos é imputado como justiça. Nós somos declarados justos. Isso que Ele vai desenvolver mais na frente, entendeu? Então, a justiça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. A justiça esta que Ele nos dá pela fé, pela nossa fé em Jesus. Amém? Então, Salmos número 19. Vamos entrar no texto de hoje, que está justamente começando em Romanos 1, 18, 25. Mas vou usar este versículo porque vai fortalecer o que Paulo vai dizer em Romanos. Salmos 19, versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Poderíamos continuar um pouquinho mais, mas está bom. Vamos a Romanos 1. Outra vez. Romanos 1. Vamos ler o texto de hoje. A partir do versículo 18 até o versículo 25. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Na versão King James atualizada, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, né? Dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ok? Só a mudança da palavra, em vez de perversão, é injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Porque Deus les manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus,
Assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-les o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, tá bom, depois lemos isso aqui. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. Verdade esta que lhe é revelada a todo homem. Todo homem tem conhecimento de Deus através da revelação natural. Através da natureza, Deus se revela ao homem, ao ponto de o homem saber, usando sua razão, na sua mente, tendo uma consciência de que Deus é. De que Deus é omnipresente. De que Deus é onipotente. De que Deus é omnisciente, omnipotente, omnipresente. Todo ser humano conhece Deus. Através da revelação da natureza, da qual eu sou parte. Eu sou parte da natureza. Não importa de onde seja a pessoa, em que cultura ela nasceu, não importa de qual a religião ele seja muçulmano, seja budista, seja ateu, qualquer pessoa deste mundo sabe que Deus é. Conhece Deus. Todos. Pela revelação da natureza, que o ser humano recebe na sua mente, pelo qual ele percebe, ele entende que Deus é. Agora, não é um conhecimento que uma pessoa chega de maneira prolongada. Eu não estou falando de que Deus se revela através da natureza, mas que, porém, eu preciso desenvolver um argumento, eu preciso fazer alguma elaboração, preciso me tornar um cientista para ver se realmente Deus está por trás de tudo. Não é uma coisa prolongada, não é um raciocínio prolongado, mas é um conhecimento imediato, natural, que o ser humano tem, direto, porque eu sou parte dessa natureza. Veja uma coisa interessante. Paulo escreve isto, e o salmista também, que os céus declaram a glória de Deus, a terra, tudo conhece Deus. Paulo diz aqui que as coisas visíveis revelam que nós conhecemos Deus. Ele de onde tirou essa informação? Da Bíblia? Não. Se ele escreveu a Bíblia, de onde ele tirou esse conhecimento? Através da própria revelação natural. Ele não está dizendo, chega aqui, leia aqui, para você então perceber que Deus é. Este conhecimento de Deus natural não é obtido através da leitura da Bíblia, porque foi pelo conhecimento, através da revelação natural, que os escritores escreveram a Bíblia, neste respeito, neste conhecimento que estamos falando natural que o ser humano tem de Deus. Ele não está dizendo, leia, então concorde. Ele está dizendo, não, você eu tenho conhecimento de Deus natural. Todo ser humano que o rejeita sabe que Deus é. Esse é o ponto. É a parte da Bíblia. É o que é chamado de revelação geral, pela qual Deus se faz conhecer a todo ser humano de maneira imediata,
não por um processo prolongado de raciocínios. Processos estes que foram feitos através da história. Se você estuda a história da igreja, você se deparará com Agostinho, se deparará sobretudo com Tomás de Aquino, que eles fabricaram uma argumentação bem prolongada. São perfeitas, são corretas. Porém, para eles chegarem a essa argumentação prolongada, eles sabiam que Deus era. Eles acreditavam em Deus, eles sabiam que Deus era. Portanto, eu posso argumentar, por isso eu posso debater, eu posso falar. Contudo, eu parto do princípio de que Deus se revelou através da natureza imediatamente. Porque não há nenhum momento em que eu não seja parte da natureza. Você vê? Deus se revela imediatamente ao homem, na sua mente, de maneira que ele sabe que Deus é. Digo que este conhecimento é imediato, porque alguém pode pensar que é preciso chegar a ter esse conhecimento. Se é imediato, então eu não preciso chegar a ter esse conhecimento. E eu querer procurar ou achar a existência de Deus ou a realidade do ser de Deus é negar a revelação natural, o conhecimento que eu tenho dele. Porque se eu preciso de alguma outra prova, se eu preciso de alguma evidência a qual eu preciso chegar para então crer, saber que Deus é, eu nego a revelação natural, que me diz que eu sei que Deus é. Então, é como... Então eu nego, né? Eu nego que eu sei pelo simples fato de eu querer buscar alguma evidência para provar Deus, sendo que tudo prova que Deus é. Tudo. Tudo na natureza. Não pode haver mais nada além da natureza que prove que Deus é. Então, como assim você precisa indagar e procurar por algo, se tudo revela, tanto você como todas as outras coisas, que Deus é? Então, quando eu faço isso, eu nego o conhecimento que eu tenho de Deus, que eu sei que Ele é. É como você, sendo cego, você quer ver. Você querer ver sendo cego. Seria melhor. Você está querendo ver, se tornando cego. Você está querendo crer, se tornando incrédulo. Não, você já sabe. Você já vê. Então, quando eu procuro, eu estou afirmando que eu estou cego, que eu não sei. Eu estou dizendo que Deus é mentiroso, que Deus não se revelou. Mas eu sei que Deus se revelou. Todo ser humano sabe que Deus se revelou através da natureza. Você vê? Vamos para Jó. Jó 12. Job, espanhol, que significa Job, J-O-B, que em inglês é outra coisa, não tem nada a ver. Ok. Jó 12. Isso é boa. Mas isso aqui dá glórias a Deus. Jó 12. Vamos a ver a inteligência dos animais. Me pergunte-se se a inteligência do animal, se o ser humano, se o animal tem mais inteligência do que o homem. Tudo bem, então vamos para Jó 12, versículos 7 ao 10. Mas pergunta agora às alimárias. Jó 12, desde o 7. Gostei da palavra alimárias, né? Mas pergunta agora às alimárias, ou aos animais. Deus está dizendo, eu se defendo, né, aqui. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra,
e ela te instruirá. Até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Aleluia. Então, aqui está dizendo que todos os animais conhecem Deus. Mas eu quero complicar isto. Como a pessoa sabe que os animais conhecem Deus? Como o escritor aqui sabe que o animal conhece Deus? Ou seja, a pessoa não sabe só que Deus é, naturalmente, pela revelação natural, mas também sabe que os animais sabem que Deus é. Simplesmente porque a revelação natural revela que Deus é para a pessoa. A revelação natural é todas as coisas visíveis. Então, ele sabe da mesma maneira que ele sabe que Deus é, ele sabe que o animal sabe que Deus é. Da mesma maneira. Eu também sou parte da natureza igual que o animal. Se eu sei que Deus criou todas as coisas, e todas as coisas louvam Deus, assim como eu, então eu sei que tudo, até o céu, até a terra, até o animal, conhece Deus, da mesma maneira que eu. Ou você viu alguma pessoa indagando, perguntando a um animal se ele conhece Deus ou não? Não, mas ele sabe, da mesma maneira que ele sabe que o animal sabe, ele sabe que Deus é. Ele sabe que os céus declaram a glória de Deus, porque é uma revelação imediata. Você vê? Parte do problema é que o homem vive imerso nos seus sentidos naturais. Pense nisso. Parte do problema é que o ser humano vive imerso nos seus 5 sentidos naturais, buscando uma prova visível aos olhos naturais de Deus, buscando uma prova tangível que possa apalpar Deus. Mas se Deus, na sua natureza, for uma pessoa que pode se tocar, que pode se ver, vou lhe dizer uma coisa, essa pessoa não é Deus. Porque Deus é por natureza e tem que ser por necessidade. Se Deus é Deus, então Ele é um ser invisível. Ele é um ser espiritual. Ele é um ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Então, se eu posso capturar Deus pelos meus 5 sentidos, como qualquer pessoa, Ele deixou de ser Deus. Ele deixou de ser Deus. Deus não se manifesta assim. Porque Ele é Deus. Ele não pode se manifestar assim. Se Deus é omnipresente, como eu vou conhecer Deus se me apresentando Ele aqui? Como eu vou saber que Ele é omnipresente? Se Ele se me apresentou aqui? Ah, mas espera aí, Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Mas como eu sei então que Jesus Cristo é Deus? Porque Ele veio de Deus. Mesmo que Jesus tivesse vindo como Deus, e ao mesmo tempo ser humano, eu preciso de saber que Deus é, não como ser humano. Porque como vou saber que Jesus é Deus se eu não entendo que Ele é um ser omnisciente, omnipresente, onipotente? Você vê? Ou seja, mesmo que Jesus se me aparecesse como Deus, eu preciso saber que Ele ao mesmo tempo é onisciente, omnipresente. E eu não posso saber disso só olhando para Jesus. Você está me entendendo? Eu não posso saber que Jesus é Deus só com meus 5 sentidos. Para eu dizer Ele é Deus, eu tenho que entender que Deus está além do tempo. Ao mesmo tempo que Ele se manifestou, em outras palavras, a natureza de Deus não é a de um ser humano. A natureza de Deus é que Ele é um ser omnipresente, omnipotente. De que Ele está além do tempo.
Então, mesmo dizendo que Jesus se manifestou como Deus, eu preciso de ter o conhecimento de Deus. Eu preciso saber, a parte de Jesus, que Deus é. E todos nós conhecemos Deus. Mas não é através dos 5 sentidos que conhecemos que Deus é. Deus não se revelou aos 5 sentidos, nesse sentido. Deus se revela ao entendimento. Deus iluminou o entendimento através da revelação natural, para saber inquestionavelmente de que Deus é. Então, por que o homem rejeita este conhecimento que tem de Deus? Eu quero usar o exemplo, eu acho fundamental, o melhor exemplo que nós temos do primeiro casal. Por que o homem rejeita este conhecimento que tem de Deus? Veja o primeiro casal. O primeiro casal, ele quando foi criado, foi-lhe dada a parte espiritual, com a qual ele poderia se comunicar com Deus, o Espírito. Esta comunicação que Deus lhe deu, esta parte dele, do Espírito do homem, que Deus lhe deu, era para se comunicar com Deus de maneira relacional, de falar com Deus. Este conhecimento é muito mais profundo do que estamos falando aqui. Conhecimento relacional, espiritual. E eles viviam, então, a alma do homem, a alma de Adão e Eva, estava sujeita ao Espírito. A alma do homem estava sujeita ao Espírito. E vivia ciente de Deus e tendo relacionamento com Deus. Porém, como é que ele foi tentado? Ele foi tentado de fora dele. Ele foi tentado usando os sentidos dele. Não foi? O diabo tentou do lado de fora, do outro lado, do outro extremo. A parte mais interna de nosso ser é o espírito, não é? Então o diabo ele vai e ele tenta pelo outro lado, oposto. Fora do corpo, aos 5 sentidos. Ali é que começa a tentação, o ataque do inimigo, do diabo, né? O ser humano a alma do ser humano está sujeita ao espírito. Agora a tentativa do diabo é que a alma se desligue, deixe de estar sujeita ao espírito e se sujeite ao corpo, aos 5 sentidos. E teve sucesso. Então a alma passou de estar sujeita ao espírito e se comunicar com Deus para agora estar sujeita aos seus 5 sentidos e obedecer ao diabo. E se tornar nulos nos seus raciocínios. De tornar a verdade em mentira. Diz Deus que você não pode comer disto. Então ele tornou a verdade em mentira. E aqui nasce a incredulidade, que é o princípio da rebeldia. O homem passou a não crer, não confiar em Deus. Se tornou incrédulo de Deus. Por uma mentira, se rebelou. E agora ele vive imerso nos seus sentidos. Agora para ele, a realidade, para ele é simplesmente aquela que ele pode apalpar. Ele vive imerso nos seus sentidos, então para ele a verdade, a realidade é só aquilo que está fora dele. Mas isso não é verdade. Porque há muitas coisas reais que não são capturadas pelos 5 sentidos. Mas, sobretudo, quando se relaciona ao conhecimento de Deus, o ser humano os rejeita. Porque para ele, tendo se tornado carnal, veja que carnal, que é uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal não é aquela que comete pecados aqui e acolá. Uma pessoa carnal é uma pessoa que tem a sua alma sujeita aos seus sentidos. É uma pessoa que vive assim, sujeita aos seus sentidos, satisfazendo aquilo que a alma quer e que os sentidos podem lhe dar. Você vê? E assim a pessoa se torna uma pessoa egocêntrica. Ela tomou o lugar de Deus. Antes a pessoa, com sua alma sujeita ao Espírito, quem era o centro? Era Deus ali. Deus era o centro da vida do ser humano. Mas agora que ele desobedeceu, se rebelou, se tornou carnal, agora apenas se satisfazendo com o mundo externo,
é uma pessoa egocêntrica. Tudo gira em torno dele. Ele agora se acha o próprio Deus, como foi essa persuasão do inimigo. Vocês serão como Deus. Então, assim foi o homem que usurpou a Deus. É por isso que muitas vezes nós dizemos, se Deus não se me mostra, se Deus não se me aparece aos 5 sentidos, eu não creio. Imagine que isso fosse dito no tribunal de Deus. Que surgiu o véu do templo. Exatamente. O véu é simplesmente, quando o véu cai, a inclinação da minha alma para o corpo, para o sentido, é quebrada, é rasgado. Essa inclinação natural que nós temos, certo? De rejeição a Deus. Quando esse véu cai, é o véu de deixarmos de vivermos sujeitos ao nosso corpo, a essa realidade externa, que nós estamos como centro, vivamos no centro, né? A alma vive no centro, né? Ele se acha o centro de tudo. Mas esse véu é o rasgar dessa inclinação, desse querer viver desse jeito, por causa do preconceito, por causa do prejuízo, por causa do pecado, da rebeldia, da insensatez. Naturalmente ele é assim. Então é um problema que vai mais além do que um mero raciocínio. Vamos conversar aqui para te provar que Deus é. Não é assim. Então é um poder espiritual, não é? Que precisa ser rasgado, o véu é rasgado. A pessoa então passa a entender aquilo que é natural, que ela sabe. Por que ela sabe? Porque ela tem, ainda que ela perdeu esse contato com Deus, ela continua tendo a razão. Ele continua sendo um ser intelectual, um ser que continua vivendo neste mundo. E a revelação natural lhe é revelada, dá ao homem esse entendimento de que Deus é. Ok, então, se no tribunal fosse argumentado que Deus não se revelou aos meus sentidos, portanto, não podes me julgar. Não te me revelaste, não me deste suficientes evidências. Quantos ateus dizem isso? Quantas pessoas dizem isso? Sabe o que Deus, perante este texto aqui, com base neste texto que lemos, ele diria a essa pessoa: eu não me apareci a você porque não foi preciso. Porque tendo conhecimento de Deus, não me glorificaste, nem também me deste graças. Ponto. Então não há argumentos. É demasiado. É uma coisa... Eu não posso colocar em palavras. Estamos falando de uma profundeza, de uma cegueira espiritual que o ser humano tem por natureza. Vamos seguir, não posso me perder. Eu sei que o tempo está correndo também. Então uma pergunta surge. Se é verdade que o ser humano, quem quer que seja, que faça uso de sua razão, que tenha uma consciência, sabe que Deus é, se o ser humano, se é verdade que o ser humano conhece Deus, por que eles o negam? Porque eles detêm a verdade. Ou seja, por que o ser humano nega a Deus? Porque ele não concorda com o testemunho natural que vem através da revelação natural. Essa luz natural que ele tem de Deus. Por que ele o nega? Porque, como diz no versículo, eles detêm a verdade. Eles detêm o conhecimento de Deus. O que significa deter o conhecimento de Deus? Porque eles não concordam com que eles têm o conhecimento de Deus. O versículo responde, porque eles detêm a verdade. Essa palavra aqui, em inglês, é suppress. They suppress the truth. É como puxar para baixo, conscientemente. Então, controlam. Sim, é demais de afundar. O exemplo é de você pegar uma bola de plástico numa piscina e você afundá-la
Eles pressionam para baixo, eles recusam, rejeitam o conhecimento de Deus. É por isso que eles, uma vez que fazem isso e se entregam aos seus e vivem entregues aos seus sentidos, que eles não conseguem, mesmo nem sinceramente, conseguem concordar com o que eles sabem. Esse conhecimento está escondido na mente deles. Eles sabem, mas porque eles vivem tanto para fora, tanto para os seus corpos, para suas ideias e coração egocêntrico, já rebelde a Deus, que eles não conseguem admitir que Deus é. Então, isso fala de que o ser humano, ao se rebelar contra Deus, foi-lhe afetado o entendimento e foi-lhe afetado o coração. Se tornaram nulos nos seus raciocínios, não é? E preferiram, desejaram outras coisas, preferiram ir atrás coisas que eles mesmos criaram para lhes darem satisfação própria. Detestando assim se sujeitar a Deus. O ser humano vive assim. Eu ia falar do exemplo do celular aqui, porque este celular aqui, ele pode se tornar um ídolo para nós. Isto pode ser um ídolo. O que é um ídolo? O ídolo é qualquer coisa a que você dá a maioria do seu tempo. Qualquer coisa que você ama tanto e deseja tanto, que se acontecesse algo com aquilo, você ficaria muito triste, muito zangado. Por exemplo, quanto tempo você gasta aqui neste celular, usando ele? Isso vai falar se isto é um ídolo para você ou não. Isto não, em si não é um ídolo. Se eu vejo a estátua do César, por ali, por aí, para mim não é um ídolo, mas para muitos era um ídolo. Porque o ídolo, para mim, é a comida dos muçulmanos. Para mim aquilo não é ídolo, a estátua do César não é um ídolo, mas eu sei que pode se tornar um ídolo, e se tornou um ídolo para muitos. Por quê? Porque ídolo é aquilo que eu dou a minha devoção, a minha entrega, o meu louvor, o meu tempo, as minhas energias. Isso é o que é um ídolo. Agora, só apenas queria fazer uma observação, que quando digo que a revelação natural é direta, não quero dizer que a revelação é direta, não quero dizer que não venha através de um meio, né? Do meio das coisas criadas, visíveis, mas que não é por um processo prolongado, é isso que me refiro. Ou seja, não é por um processo prolongado que eu vou perceber que Deus é. É imediato, é direto, através da natureza. E isto porque eu, como disse, sou parte da natureza. Ou seja, não há obstrução entre meu ser humano e as coisas ao meu redor. Vocês estão entendendo? Não há separação. Não há nenhuma obstrução. Então, se Deus se revelou através da natureza, Ele se está revelando a mim, através de mim mesmo, a minha mente. Não é que eu preciso olhar para lá, porque eu posso olhar para qualquer lado e ver que Deus é. Mas suponhamos isto, para deixar melhor, mais claro. Suponhamos que nós não existimos no mundo externo. Você existe, mas não há um mundo externo. Não há um mundo externo. Mesmo assim, Deus se revela através da natureza. Você é a natureza. Você vê? Ah, não, a pessoa é cega. Não, a pessoa não enxergou os céus para dizer. Mas ele existe. Ele sabe que existe uma realidade. E ele sabe que ele existe em si. Esse saber em si produz a revelação imediata de que Deus é o seu Criador, o seu sustentador.
Você vê? É imediata. Um exemplo. Em relação à revelação que Deus faz. O conhecimento de Deus, da glória de Deus na face de Cristo. Certo? Coríntios, não é? Deus deu a glória do seu conhecimento na face de Cristo. Quando uma pessoa recebe essa revelação, há um meio para receber o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Há um meio. O Evangelho, a palavra. Há um meio. Mas esse meio, veja, é um meio, isso não nega que seja uma revelação direta. É o que estou dizendo. Embora haja um meio, a revelação é direta. Eu leio o texto, eu estou lendo o texto, mas Deus, quando Ele o abre para mim, acontece diretamente, imediatamente. A revelação é direta. Deus usa um meio, mas a maneira em que eu recebo a revelação é diretamente. Você vê? Ou seja, de um momento para outro, eu vejo a glória de Deus na face de Cristo. Há um meio, mas a revelação em si é como se o meio fosse um cano pelo qual o rio da revelação entra, vá. Não é algo que obstrui, não é algo que eu leio para Deus me revelar. Entendeu? É algo que acontece imediatamente. É claro que nós devemos, cada vez que formos os cristãos ler este versículo, temos que ir com o véu desvendado, com o entendimento espiritual, para que Deus continuamente revele essa Bíblia para nós diretamente. E nós temos esse céu aberto. Nós temos essa revelação especial. Veja só. Romanos 1, 23 a 23. Romanos 1, 21 a 23. Ok? Romanos 1, 21. Por cuanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ainda falta, hein? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Desculpe. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que quero que vocês prestem atenção, esses versículos que dizem, tendo conhecimento de Deus, se tornaram nulos nossos raciocínios. Veja outro versículo um pouco mais na frente. Certo? E no 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. Você vê? Outra vez. Então, estes versículos são na teologia usados para falar da revelação natural geral de Deus. Ou seja, eu tenho falado da revelação natural de Deus, que é chamada em teologia de revelação geral, pela qual Deus se faz conhecer a todos os homens, certo? De maneira que todos os homens indiscutivelmente sabem que Deus é. E esta revelação geral cai dentro do que é chamado da graça comum. Tenha isto em mente. Graça comum está dentro, não, a revelação geral está dentro do que é chamado em teologia de graça comum. Agora, a graça comum é simplesmente aquilo que Deus dá, é uma dádiva que Deus dá a todos os seres humanos de maneira universal. Potencialmente pode lhe dar esta graça a qualquer ser humano, a todos os seres humanos. E esta revelação geral que todos os seres humanos têm faz parte da graça comum. Agora, o que é a graça comum? É Deus assistir à natureza apenas. Deus dar algo assistindo aquilo que já existe. Um exemplo, a chuva. Deus simplesmente
assiste a criação dele para abençoar as terras. Isso é graça comum, ou seja, Deus faz chover para que o solo dê seu fruto. Ele simplesmente está assistindo à natureza. Isso é graça comum. Mas em teologia, a graça comum se refere sobretudo e principalmente em relação à salvação, ou à sua ligação à graça especial. A graça comum não pode me salvar. A graça comum só pode assistir à natureza. Então, ela pode apenas me preparar para a salvação. A graça comum, pastor, a graça comum apenas assiste à natureza. Ela pode me preparar para a salvação, mas ela não pode me salvar. A graça comum, por exemplo, me pode dar a entender que eu percebo agora que Deus é para ser amado, que Deus deve ser amado, que o mais importante na vida é Deus ser amado. Isso que a graça comum pode fazer. Porém, para amar a Deus, de fato, eu preciso do que é chamado de graça especial. Certo? Então, a graça especial está ligada ao que é chamado de revelação especial. Ou seja, por um lado está a graça comum. E dentro dessa graça comum está a revelação geral, que Deus se faz conhecer e que pode preparar uma pessoa para a salvação. Porém, a graça especial e a revelação especial é aquela que de fato salva ao ser humano. Ou seja, a graça especial não assiste à natureza, mas acrescenta ou lhe dá um princípio novo à natureza. Lhe dá algo que ela não tem. De maneira que eu estava morto e agora estou vivo. É algo novo acrescentado. Isso que a graça especial faz, que a graça comum não podia. Porém, a graça comum é usada para preparar a leitura da Bíblia, orar. Essas coisas externas, a Santa Ceia, são partes, são meios da graça que podem preparar uma pessoa para receber a revelação especial. Porém, a revelação especial não é a revelação da que estivemos a falar, que todo mundo tem. A revelação especial se baseia no conhecimento espiritual de Jesus Cristo, da salvação. A revelação especial é concreta, é esta que está aqui na Bíblia. Essa é a diferença entre graça geral e revelação natural e revelação especial e graça especial. Não, tudo bem. Então, percebam uma coisa muito importante. Nenhuma pessoa, quero concluir estas diferenças entre graça especial e graça comum, revelação geral, revelação especial. É a revelação especial que eu citei, a glória de Deus, conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse conhecimento que eu recebo, que eu não tinha. Quando me é dado, então, eu recebo essa revelação especial. E sou fruto, sou abençoado com a graça especial. Ok? Então, ninguém nesta terra será julgado, condenado, por não ter a revelação especial. Vocês estão me seguindo? Porque não são todos que recebem a revelação especial. Que está aqui, o Evangelho. Não são todos os que recebem esta palavra durante todas as épocas. Não receberam. Muitas pessoas não receberam a revelação especial para eles serem salvos. Esta revelação especial é a única que pode salvar a pessoa. Mas não todos receberam. E nem todos receberão, provavelmente. É por isso que Deus envia mensageiros. É necessário pregar o Evangelho para que eles tomem conhecimento da
revelação especial e sejam salvos. Ah, mas Deus não me revelou não me deu a revelação especial. Mas você não está sendo condenado por esse conhecimento. Você está sendo julgado porque você conheceu Deus e não lhe deu graças, não o glorificou. Ou seja, a pessoa não será julgada com base na revelação que ele não teve, a revelação especial. A pessoa será julgada com base no conhecimento que ele tinha de Deus. A revelação natural que cada ser humano tem. Ninguém é indesculpável perante Deus. Você entendeu? Você vê? Amém. É verdade. Somos indesculpáveis diante do Senhor. Né? Bate aqui. Tem aqui. Hã? Já passou 5 minutos. Então eu vou continuar depois. Na próxima oportunidade que o pastor me deve. O texto é tão rico que não dá para falar correndo, não é? Pregar sobre Romanos. Tudo isto que estou dizendo aqui, gente grande mesmo. tudo isto que estou lhes dizendo aqui, já para acabar, é tão fundamental para mim mesmo. É verdade. Isto aqui me dá a cosmovisão da realidade. Isto me faz a mim viver a cada manhã, me levantar a cada manhã. Aleluia. É fundamental que nós cristãos sejamos equipados com a verdade. É verdade. Porque lá fora há muitas pessoas que rejeitam isto. E você precisa entender a verdade. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria, nossa, tem tanto aqui para falar, mas aí já deixo para a próxima, né? É. Andou muito com o pastor Orlando. Vamos orar? Vamos. Posso orar? Pode, claro, filho. Vamos orar? Aleluia. Deus Pai, te damos graças por esta oportunidade de termos ouvido a Tua palavra, que nos instruiu, que nos ensinou a respeito de Ti, Senhor, da Tua verdade. Te damos as graças, Senhor, por cada um que está aqui e ouviu a Tua palavra e a recebeu no seu coração e foi fortalecido e lhe acrescentou conhecimento, foi de alguma forma alimento para ele. Te damos as graças, porque Tu fazes, Senhor, a Tua obra, sem dúvida, no nosso meio, para a glória e honra do Teu santo nome. Te damos graças, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, Senhor, com o Teu Espírito. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, de negar-te. Porque ninguém é indesculpável. É verdade, meu Deus. Se o animal tem razão para te adorar, quanto mais eu, que sou mais racional do que ele. Sim, meu Deus, é verdade. É verdade. Obrigado, Senhor, por nos revelar a Ti. Porque eu somente concordaria com a luz natural que eu tenho através do Evangelho glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, que me fez voltar à sensatez. Sim, meu Deus. E então, sim, afirmar toda a criação Sim, meu Deus. declara a Tua glória. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. A minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Feche os seus olhos. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Feche os seus olhos, curva a Ele sua é cabeça. Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,
Ele é Deus, se curar eu vou. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, Mas se não der, continua sendo Deus. Somos indesculpáveis diante do Senhor. Todos os homens são indesculpáveis diante do Senhor, como disse o pastor Marcos, e bem ensina a carta aos Romanos. Tudo à nossa volta testemunha dele. Tudo à nossa volta nos chama para ele. E glória a Deus, porque em vinda a plenitude dos tempos, ele nos mandou a maior de todas as revelações. Que muito mais do que nos informar que ele é real, nos aproxima dele. E esta